No final do capítulo 8, na semana passada, e vamos começar o 9 agora, certo? Então vamos lá, nos versículos 1 e 2. Depois, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então parece que as quatro primeiras trombetas que a gente tinha visto antes, elas tinham como alvo não a criação humana. E essas próximas 3 trombetas que a gente vai ver, do total de 7, tem como alvo pessoas. Aqui nessa passagem diz que uma estrela caiu, e essa estrela parece ser Satanás. Após a queda dela, uma fumaça muito forte começou a sair do abismo e gerou escuridão. E isso lembra a 9ª praga lá do Egito, quando todo o Egito ficou na escuridão também. Em Apocalipse 22:16, Jesus é a estrela brilhante da manhã e, portanto, traz luz, sendo uma estrela. Já essa estrela que cai do céu, apesar de ser uma estrela, ela produz escuridão quando ela chega aqui na terra. Jesus tem a chave da morte e do Hades. A gente leu isso lá no capítulo 1, versículo 18. Já essa estrela que caiu aqui no capítulo 9, ela tem a chave do abismo, a região infernal. Jesus é o príncipe dos eleitos, o rei dos reis. Já a estrela que caiu do céu é o príncipe e o Deus desse mundo, como a gente lê aqui. O que é essa fumaça que escurece o sol? Se Satanás é essa estrela que caiu, essa fumaça seria uma espécie de decadência moral. Quando Satanás vem e governa no mundo, o que ele produz é a decadência moral, aquilo que faz as pessoas andarem na escuridão. Satanás, de acordo com Efésios 2, versículo 2, é o príncipe dos poderes do ar. Ele cega a mente dos descrentes. Essa cegueira que Satanás traz, na verdade, é uma das punições que Deus traz para os ímpios. Ele permitindo que Satanás produza cegueira moral nas pessoas. Em Romanos 1, a gente conhece bem essa passagem, do versículos dos 24 ao 28, que ele permite aos ímpios se entregarem a coisas ruins. Ele permite aos ímpios a decadência moral. Na verdade, a decadência moral acaba com o povo, quando a gente se presta a viver de uma forma que não agrada a Deus. E interessante pensar que muitos historiadores lembram do papel que a decadência moral teve sobre a ruína de Roma, que não foi só uma questão militar, mas envolveu também o estilo de vida das pessoas, que após das décadas dos séculos foi se tornando cada vez mais imoral e cada vez mais decadente. Vamos continuar aqui a partir do versículo 3. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinha uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. Então, com a escuridão, a gente tem aqui gafanhotos vindo. O que seriam esses gafanhotos? Me parecem ser demônios, porque eles saem da estrela que caiu. E a estrela é o chefe deles. Esses gafanhotos, eles não machucam a criação inanimada, as árvores, os campos. Eles matam apenas pessoas. A dor que eles causam aqui é descrita como uma dor extremamente forte.
Da mesma forma que eles haviam causado dor extremamente forte ao povo de Deus, agora Deus os estava julgando com a dor extremamente forte. Os que possuem o selo, você nota aqui que eles não são atingidos, eles não iam ser atingidos por esses gafanhotos. O julgamento é contra aqueles que se opõem ao povo de Deus. Eles vão ser atormentados por 5 meses. Dizem que esse é o período da duração de uma praga de gafanhotos. Ou seja, basicamente significa, essa dor vai ter uma duração finita. A dor vai ser tão grande que as pessoas vão pedir para morrer no meio delas. Fala que esses gafanhotos, eles tinham cabelo de mulher, mas dentes de leões. Ou seja, eles têm a suavidade de uma mulher do lado de fora, mas a agressividade de um leão do lado de dentro. Não é exatamente essa, só um parêntese aqui, a descrição da decadência, da imoralidade. Parece algo tão atraente por fora, mas aí quando você vê os dentes deles de verdade, você vê a agressividade, a destruição que a imoralidade, que a decadência tem lá dentro. Esses gafanhotos possuem uma couraça de ferro. Esses demônios, eles não podem ser combatidos facilmente. Eles possuem maneiras de se perpetuar. E, de novo, não é como o mal funciona. O mal sempre inventa uma maneira nova de se perpetuar. A gente está vivendo nesses tempos onde parece que um monte de coisa é novidade. Mas, na verdade, é o mesmo mal de sempre, só que com uma roupagem nova, com ares novos, para parecer que é uma novidade. O que pode destruir essa couraça, de acordo com essa passagem? A palavra de Deus, a ação do Espírito. A palavra de Deus, de acordo com 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, é poderosa para destruir fortalezas, para derrubar todos os obstáculos que se opõem ao entendimento de Deus. O versículo 11 aqui traz mais uma evidência de que essa estrela é de fato Satanás. O nome dessa estrela significa destruidor, tanto no hebraico como no grego. O hebraico simboliza a velha aliança, a maior parte dela foi escrita em hebraico. E o grego simboliza a nova. Ou seja, Satanás sempre foi o que ele é, um destruidor, tanto na velha como na nova aliança. Ele está querendo destruir as pessoas, é o que essa passagem está dizendo. Vamos continuar aqui a partir do versículo 12. O primeiro ai, lembra, o primeiro ai é a 5ª trombeta. Depois da 4ª trombeta, um anjo fala, ainda tem mais 3 ais para vir. São as últimas 3 trombetas das 7. Então o primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais ainda devem vir. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta. E eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse, solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles, e também no rabo. O rabo parecia uma cobra, com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. Então o que a gente vê aqui quando a 6ª trombeta é tocada? Basicamente, guerra. A decadência moral, ela destrói uma nação por dentro. Já a guerra destrói uma nação por fora. A voz veio das quatro pontas do altar de ouro, ou dos chifres, né, em outras versões mais literais. Lembra que o altar era o lugar de onde partiam as orações dos santos. Junto com a fumaça dos sacrifícios, as orações dos cristãos vinham desse altar e chegavam até Deus. O fato da voz do julgamento vir do altar demonstra que Deus estava atento às orações dos santos. Ele não só estava ouvindo, mas ia chegar o momento onde o julgamento dele viria em resposta às orações. No versículo 14 diz que anjos são convocados aqui. Eles estavam amarrados no Eufrates. Quem são esses anjos? São aqueles que vão atacar a Roma.
são os instrumentos que Deus vai usar para trazer julgamento ao Império Romano. O rio Eufrates, como sempre no Velho Testamento, simbolizava um grande poderio. Lembra que os assírios e os babilônios, que foram as duas nações que causaram grande sofrimento a Israel, eles vieram além do rio Eufrates atacar Israel. Então o Eufrates ganhou essa conotação de poder. Então basicamente está dizendo, olha, eu vou julgar o Império Romano, eu vou trazer anjos, eu vou trazer instrumentos para vir atacar aqueles que estão atacando vocês. Versículo 15 diz que os anjos tinham sido preparados para esse momento. Ou seja, Deus tem tudo sob controle. Aqueles que, não só Deus sabia do sofrimento que os irmãos experimentariam, e Deus tinha permitido o sofrimento para os irmãos, mas Deus também já tinha uma solução para o sofrimento. E você se pergunta, poxa, Deus não podia abreviar então, tirar o sofrimento e já... Não, porque o sofrimento, como a gente tem visto vez após vez, é um dos melhores instrumentos de Deus para purificar os nossos corações, para nos preparar para conhecer Deus. Vocês perguntam, mas isso tem a ver com minha maldade ou porque Deus está zangado comigo? Não, não tem a ver com isso. A gente lê lá em Hebreus 5 que Deus preparou Jesus por meio do sofrimento. Ou seja, e a gente sabe que Deus nunca teve zangado com Jesus, mas ainda assim Jesus precisou aprender o que ele precisou aprender por meio do sofrimento. Os anjos aqui matariam 1/3 da humanidade. Novamente, essa ideia de que o julgamento era parcial. Ainda havia tempo das pessoas se arrependerem. Ainda havia tempo das pessoas mudarem seus caminhos. Versículo 16 fala que houve 200 milhões de cavalos. Você pensa em 200 milhões, um número quase que inconcebível para a modernidade ou para a antiguidade. Um número assustador. Se havia 200 milhões de cavalos, quantos soldados não haveria então? A descrição desses cavalos, eu não acredito que seja uma descrição literal. É uma hipérbole. Assim como a gente vê hipérboles acontecendo, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Os cavalos aqui, eles são descritos em termos gráficos, para dar medo ao inimigo. Vão ser instrumentos terríveis que Deus vai usar para trazer julgamento a Roma. No versículos 20 e 21, o capítulo termina assim: o resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então, o resto das pessoas que não foram julgadas, elas viram o julgamento, e ainda assim, elas não se arrependeram. Que terrível, não? A gente vê um povo, uma nação, um grupo de pessoas que, apesar de ser castigado por Deus, teima em se arrepender, em não se arrepender, em continuar com a sua rebelião. Que dureza de coração desse povo. As trombetas foram projetadas aqui para fazer as pessoas se arrependerem, mas a verdade é que elas não se arrependeram. E fica implícito no ar. O que Deus vai precisar fazer para trazer arrependimento? Então aqui no capítulo 9, basicamente a gente vê, lembra que todo o desenrolar das trombetas, dos selos, das trombetas e das taças, é Deus contando para nós, revelando para nós, por isso o Apocalipse no grego significa revelação, as coisas que estariam de vir, estariam por acontecer e aconteceriam logo. Ou seja, faria sentido para aquele povo, para aqueles cristãos, que esses julgamentos estivessem sendo revelados, porque daria ânimo para eles saber que Deus derrotaria aquele poder que estava os oprimindo, que estava afligindo a eles. Aqui no capítulo 9, Deus usa 2 julgamentos contra o Império Romano: a decadência moral e as guerras. Mas esses 2 instrumentos não obtiveram o que Deus desejava, que era o arrependimento dos pagãos. Então vamos continuar no capítulo 10. Alguma dúvida aqui a respeito do 9? Tá bom. No versículo 1 do capítulo 10, a Bíblia fala: então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol,
e as pernas eram como colunas de fogo. Esse anjo aqui era poderoso. Alguns sugerem até que pode ter sido Jesus, embora seja difícil de ter certeza. Versículos 2 a 4. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Não escreva nada. Então aqui esse anjo tinha um livrinho na mão, que é uma mensagem de Deus que ele relataria. Ao comer o livro, basicamente ele estava aceitando a mensagem. Ele estava internalizando a mensagem desse livro e assumindo a responsabilidade de proclamar essa mensagem. O anjo aqui era enorme. Fala que com um pé ele colocou dentro do mar e com outro pé ele colocou na terra. Quem poderia fazer isso, não? Quem poderia fazer isso e ficar em pé se não fosse uma figura enorme? Para quem o desnível do mar e da terra não fizesse nenhuma diferença. Para os povos antigos, terra e mar, e até hoje a gente utiliza isso, né? Você vai para a terra e para o mar, e você vai descobrir o mundo inteiro. Basicamente, nossa terra é feita de terra e mar. Esse anjo ele tinha autoridade, basicamente, sobre o mundo inteiro, sobre a terra e sobre o mar. E no versículo 3 diz que ele deu um grito, como um rugido de um leão, alto. Ele tinha muito poder. Logo que ele falou, os 7 trovões falaram. Mas aí ele escreveu o que os trovões queriam dizer, mas ele foi impedido de dizer, de escrever. No livro de Apocalipse a gente tem revelação de muita coisa, dos selos, das trombetas, mas a gente não tem a revelação dos 7 trovões. E talvez eles tenham sido mais julgamentos de Deus, talvez uma mensagem de encorajamento ao povo, a gente não sabe. Mas Deus tem a prerrogativa de manter escondido aquele que ele quer esconder. Então, lembra, nem tudo é revelado em Apocalipse. Quando a gente chegar no céu, a gente pode perguntar para Deus, o que são os 7 trovões que estavam lá no capítulo 10. No versículo 5 em diante. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Lembra que há uns 2 ou 3 capítulos a gente viu lá uma espera de meia hora, e a gente falou basicamente que esse tempo era basicamente uma espera, e a gente fez uma referência a esse versículo. O juramento o anjo está dizendo, não vai demorar mais, essa espera acabou. O ato de levantar a mão é um juramento, e não vai haver mais demora, é o conteúdo do juramento. Os ímpios tiveram a chance de se arrepender, mas não aproveitaram. A hora do julgamento chegou. Isso quer dizer que não vai ter mais julgamentos parciais? Não, não quer dizer isso. Apocalipse é um livro que está de maneira hiperbólica, dramática, tentando encorajar os irmãos, dizendo, chegou a hora, vai acontecer o julgamento. Mas Deus ainda, a paciência dele excede até a nossa compreensão. No versículo 7, quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou seus servos, os profetas. No dia em que a 7ª trombeta for tocada, lembra, temos os 7 selos, né? O último selo dá origem às 7 trombetas, e a última trombeta vai dar origem às 7 taças da ira de Deus. Ou seja, no dia em que a 7ª trombeta for tocada, tudo vai ter sido revelado, digamos assim. O que vai ter sido revelado? A mensagem do livro de Apocalipse, de que a igreja teria conflito, ou já estava começando a ter conflito com o Império Romano, de que horrores iriam acontecer, como de fato aconteceram, mas que haveria um triunfo da igreja sobre Roma, como de fato houve o triunfo da igreja sobre o Império Romano. O nome do livro, Apocalipse, significa isso, revelação. Mais uma evidência de que o livro trata de coisas que iriam acontecer em pouco tempo, e de que o livro não está tratando a respeito do desenrolar da história humana, ou de como vai acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo. O conteúdo básico do livro de Apocalipse já aconteceu, e se referiu a coisas de
séculos e séculos atrás com os nossos irmãos lá em Roma. Não quer dizer que não possa haver ou que não haja referências secundárias ou até terciárias a Jesus Cristo, como a gente vai ver quando chegar lá no fim de Apocalipse. Mas não é esse o conteúdo principal do livro de Apocalipse. Versículos 8 ao 11. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho. E ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então aqui João, ele precisa ir pedir o livro ao anjo. O anjo não simplesmente dá o livro para ele. Isso é uma imagem de como cada homem, cada mulher precisa se voluntariar na presença de Deus para ir obter a mensagem dele. Ele já fez o que ele tinha que fazer para nos dar a mensagem dele, mas ele espera uma iniciativa da nossa parte, de que a gente vai e fala: Deus, me dá o que o Senhor quer me dar. Eu quero suas escrituras, me dá o que eu preciso. João, ele precisava pegar o livro, comê-lo, engoli-lo. Não bastava comer uma partezinha do livro. E assim é com a palavra de Deus também. Ou a gente aceita a palavra inteira de Deus, e aí ela faz sentido para transformar nossa vida, ou a gente larga ela toda de lado, porque não faz sentido pegar as partes da palavra de Deus que nos agradam e deixar outras partes de lado, como se não valessem. Para aqueles que amam a palavra de Deus, ela seria doce como mel, mas ainda assim ia produzir algo amargo na barriga. Isso já tinha acontecido. Ezequiel, lá no capítulo 3, tinha sentido isso também. Porque a mensagem de Deus, sem dúvida, traz paz, traz amor, traz esperança, traz propósito, mas ela também traz sofrimentos, certo? Qualquer um que se colocar para praticar o que as Escrituras ensinam, vai ter uma dose de sofrimento só pelo fato de praticar essas coisas. No caso de Ezequiel, lá no Velho Testamento, o final dele seria glorioso. Depois de Deus puni-los no exílio, ele descreve no finalzinho do capítulo de Ezequiel como seria o novo templo, a nova comunidade que Deus ia construir depois que o povo fosse castigado. Ou seja, todo aquele sofrimento pelo qual o povo estava passando na Babilônia tinha um propósito. Deus estava refinando eles para construir uma outra comunidade. No caso de Apocalipse, o final ia ser mais glorioso ainda. Por isso, mesmo sabendo que vão vir as tribulações, o gosto da palavra é doce. Ou seja, a gente sofre por causa da palavra, mas a gente tem esperança. A palavra dá propósito até para os nossos sofrimentos. Depois aqui do alarme do capítulo 9, de ver pessoas não se arrependendo depois do julgamento parcial de Deus, a gente vê uma figura poderosa aqui no capítulo 10, afirmando que a falta de arrependimento dos agressores não devia alarmar o povo de Deus. Não haveria mais demora para que o julgamento viesse sobre aqueles que não se arrependiam. Alguma dúvida do capítulo 10? Vamos para o 11? Versículos 1 e 2. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então João aqui, ele recebe um caniço, né, uma vara de medir. O que significa medir alguma coisa? Basicamente é você separar alguma coisa. E no caso aqui, João estava separando e discernindo o que era sagrado daquilo que não era sagrado. Quando você mede algo é porque você quer uma informação a respeito daquilo. Você quer informações a respeito daquilo que você está medindo. A gente separa aquilo que medimos daquilo que não medimos. E separar algo, a gente sabe, né? O que é ser separado aos olhos de Deus? É você ser santo, é você ser santificado. Então, basicamente, ele deveria ir medir o templo de Deus e o altar de Deus. Bem, que templo era esse? Se a gente seguir a linha de que Apocalipse foi escrito depois
no final do primeiro século, ou seja, depois do ano de 70 depois de Cristo, existia um templo ainda em Jerusalém, um templo físico? Não, certo? A gente sabe que os romanos destruíram o templo de Jerusalém lá em 70 depois de Cristo. O único templo que existia no contexto judaico-cristão era o templo do quê? Dos cristãos. Era onde o Espírito Santo habitava dentro de cada um que era salvo. Quem eram os adoradores que estavam no altar aqui nessa passagem? Os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os cristãos. Nós agora somos sacerdotes do nosso Deus. Mas João não devia medir o que estava lá no pátio exterior do templo. Ele só ia medir a parte interna. Porque a parte exterior havia sido dada aos gentios. Nessa imagem aqui, parte do templo, basicamente, está sendo santificada e protegida por Deus. E a parte lá de fora é comum, ela é profanada. Ou seja, Deus está permitindo que ela seja perseguida. E Deus é o responsável pelos dois. A igreja, que simboliza a parte interior, ela seria guardada por Deus em sua essência, mas ela também seria perseguida. Ela ia sofrer por um tempo, mas ela seria guardada por Deus no meio do sofrimento. Deus basicamente estava aqui assegurando aos discípulos que, embora eles fossem passar por momentos difíceis nas mãos dos romanos, que ela ia ser guardada por Deus. Aquilo não ia resultar no fim da igreja. Que todo mundo que perseverasse no meio daquele sofrimento ia alcançar algo melhor. A cidade santa, essa cidade santa, seria pisada por 42 meses. O ano dos judeus, como a gente faz hoje mais ou menos? A gente crê que o ano tem quantos dias? 365, né? Mais de 4 em 4 anos a gente tem que acrescentar um dia para bater com o sistema solar. Bem, para os judeus essa conta era mais simples. O ano deles tinha 360 dias. E, periodicamente, se inseria um mês inteiro para ajustar o ano ao calendário solar. 1260 dias, para quem é bom em matemática, são quantos anos? 3 anos e meio, certo? Então, 3 anos e meio, 360 vezes 3,5 é 1260. E essa frase, a gente vai ver que ela é equivalente à expressão tempo, tempos e meio tempo. É como se o tempo fosse 1, tempos fosse 2, 3, e meio tempo fosse meio. Então, 3 e meio. Você pode ler o capítulo 12 de Apocalipse, especialmente o versículo 6, que fala de 1260 dias, e aí o 14, se referindo ao mesmo período, fala de tempo, tempos e meio tempo. Ou seja, é uma expressão sinônima. 1260 dias é igual a tempo, tempos e meio tempo. Se você ler na NTLH, no capítulo 12, versículo 14, ela já vai direto ao ponto. Ela tira esse negócio de tempo, tempos e meio tempo, e ela já fala 3 anos e meio, que é o que essa expressão de fato significa. Bem, de onde vem essa expressão, 3 anos e meio? Lembra lá no Velho Testamento, em 1 Reis 17, qual foi o profeta que ficou 3 anos sem chuva? Elias. Essa expressão vem de lá, de 1 Reis 17. Mas se você ler em Tiago 5, versículo 17, e em Lucas 4, 25, você vê mais precisamente que foi exatamente 3 anos e meio. Então Elias orou, e a terra ficou 3 anos e meio sem chuva. Além dessa referência a Elias, a gente sabe que 3,5 é a metade de quê? De 7. Tão bom na matemática. Então 3,5 é a metade de 7, e a gente sabe que 7 é o número perfeito, o número completo. Ou seja, 3,5 seria o número transiente, o número falho, o número incompleto. E assim são os poderes que duelam contra Deus. Os poderes que vão contra Deus são incompletos, são transientes, são falhos. Eles não vão durar para sempre. Eles não são igual ao poder que Deus tem. Mas o que tudo isso significa? O que quer dizer que a cidade santa vai ser pisoteada por 42 meses? Na Bíblia, essas expressões, essas duas expressões, né, que eu falei, 1260 dias, ou tempo, tempos e meio tempo, elas ocorrem em alguns lugares em Apocalipse, e em todos os lugares, e também lá em Daniel, capítulo 7, de onde muita referência a Apocalipse é tirada. O que essa expressão significa? Basicamente, uma situação onde o povo de Deus é perseguido por um tempo,
mas ele é sustentado por Deus no meio de seus sofrimentos. Então, Deus permite o sofrimento, mas Deus também dá o poder que o povo precisa para ficar firme no meio desse sofrimento. Em Daniel 7, um chifre tinha poder sobre o povo de Deus. Chifre sempre tem a ver com poder. Mas esse chifre, esse poder, ia ser julgado. Ou seja, de novo essa ideia de, eu vou permitir o sofrimento, mas vocês vão ter força para passar pelo sofrimento. Em Apocalipse 12, que é outro lugar onde essa expressão acontece, a mulher é levada ao deserto. A mulher representa o povo de Deus. Então ela é levada ao deserto, um lugar de sofrimentos. Mas quem sustenta a mulher lá no deserto? Deus. Então, tudo bem, o povo de Deus vai passar por sofrimento, mas Deus vai sustentar o seu povo. Em Apocalipse 11, no próximo versículo, a gente vai ver duas testemunhas. Elas vestem pano de saco, que simboliza tristeza, sofrimento. Mas essas testemunhas não podem ser impedidas de pregar, de anunciar a mensagem. E elas recebem proteção, elas recebem dons divinos. De novo, Deus permite o sofrimento. As duas testemunhas representam a igreja, como a gente vai ver. Mas Deus sustenta a igreja no meio do sofrimento. Então, basicamente, é o que a gente está lendo aqui no versículo 1 e 2. O templo interno vai ser protegido, mas o templo externo, eu vou dar isso para ser perseguido. E eu sou responsável pelos dois. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Mas sabe do que? Aqueles que forem perseguidos, eu não deixei de prestar atenção nisso. E eles vão receber força para passar pelo sofrimento enquanto ele durar. No versículo 3, a Bíblia fala: eu enviarei as minhas duas testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Então antes Deus estava falando no versículo 1 e 2 sobre uma cidade e um templo. E isso representava a igreja. Agora ele muda a imagem. Ele está falando de duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Elas continuam sendo o mesmo sujeito. É a igreja de Deus. De onde vem isso? Em Zacarias, capítulo 4, a gente vê duas oliveiras, que eram Zorobabel. Zorobabel era o líder civil da nação, era tipo o presidente. E Josué, que era o sacerdote, que era o líder religioso do povo judeu. E tanto um quanto o outro, tanto o líder civil quanto o líder religioso, eles eram ungidos. E eles são tratados como os líderes espirituais. Juntos eles são os líderes espirituais do povo de Deus. Aqui em Apocalipse 11, essas testemunhas, elas são chamadas de as duas oliveiras e os dois candelabros. Bem, lá no capítulo 1 a gente já viu, o candelabro simboliza o quê? O que dá luz? A própria igreja. Então a gente tem aqui as duas testemunhas, um símbolo da própria igreja, que são chamadas de testemunhas, que são chamadas de candelabros. Por que duas testemunhas? Para bem para pensar, você vê o número 2 na Bíblia em vários momentos sendo usado como algo que confirma uma mensagem. Então, uma acusação contra um presbítero, uma acusação oficial, deveria ser trazida por quantas testemunhas? Duas testemunhas, lá em 1 Timóteo 5, 19. O próprio Jesus disse que se ele testemunhasse a respeito da palavra dele sozinho, isso não valeria. Mas uma outra pessoa confirma o testemunho dele, né? Lá em João 5. Em Mateus 18, no caso de a gente estar lidando com o pecado de alguém e isso evoluir para uma disciplina na igreja, pelo menos quantos irmãos deveriam vir falar com o irmão que está em pecado? Pelo menos 2 irmãos. E assim vai. Em Gênesis, quantos sonhos Deus manda para José para confirmar que vai acontecer mesmo? 2 sonhos. Jesus manda os apóstolos dele de 2 em 2. A gente vê pares de líderes espirituais na Bíblia, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e assim vai, tem tantos exemplos a respeito do número 2. Então, tem 2 testemunhas para confirmar o que Deus está dizendo. É a minha mensagem mesmo, é o meu povo mesmo. E essas testemunhas, elas profetizam por 1260 dias, que significa, de novo, aquele período de perseguição, durante o qual Deus sustentaria o seu povo. Isso comunica o quê?
que a igreja não vai ser impedida por nada, nem por ninguém, de fazer aquilo que ela recebeu como missão de fazer. A única coisa que pode impedir a gente de fazer o que a gente queira, o que Deus quer que a gente faça, somos nós mesmos. É a nossa morneza, é a nossa apatia. Nenhuma força externa vai impedir a igreja de testemunhar a respeito de Jesus nessa vida. As testemunhas aqui estão vestindo pano de saco, que comunica que a vida não está fácil. O pano de saco no Velho Testamento sempre foi: se humilhe, entristeça-se. E é isso que está simbolizado aqui. Mas o fato de a igreja estar sofrendo não quer dizer que isso a impediria de fazer o que Deus pediu para ela fazer. Versículo 5 e 6. Se os seus inimigos tentam maltratá-los, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-los precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. A igreja sofre perseguição, essas duas testemunhas, mas ela também recebe um poder miraculoso para suportar essa perseguição. Eu não acredito que essas coisas aqui são literais, mas a descrição do que a igreja seria capaz de fazer, o fogo saindo da boca dela para destruir os inimigos, basicamente comunica a ideia de que, comunica compaixão, como é típico da linguagem apocalíptica, de que nem as ordens do inferno, nem as portas do Hades vão prevalecer contra a igreja. Não há quem possa contra a igreja. É isso que Deus está dizendo aqui. Moisés trouxe pragas contra os egípcios, Elias trouxe uma seca e fogo do céu contra os israelitas infiéis, e a igreja vai também ser dotada de poder para vencer qualquer oposição que se levantar contra ela. Versículos 7 a 8. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Então aqui a gente vê a igreja suportando pressão, mas elas conseguem ir até o fim em sua missão. Fala aqui que quando elas tiverem terminado de anunciar a mensagem, ou seja, elas fazem aquilo que Deus pediu para ela fazer, elas estão vestidas de pano de saco, mas ninguém podia pará-las. Então a gente vê essa mensagem a respeito da igreja, e duas mensagens estão sendo comunicadas para nós aqui por meio dessa imagem. Primeiro, a igreja está sofrendo, mas ela termina o trabalho dela, ela é invencível, e a igreja de fato contou sua história, ela terminou o trabalho dela enquanto ela sofria perseguição. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. A gente não tem uma boa razão para dizer: ai meu Deus, minha vida está difícil, então eu preciso dar uma pausa aqui no meu cristianismo para poder passar pelo sofrimento, aí depois eu volto a ser um cristão. Não é assim que funciona. O que Deus espera de nós é que a gente entenda que o sofrimento vem para nos auxiliar. Ou seja, não é para a gente esperar o momento adequado para a gente obedecer. Sempre é o momento para a gente obedecer. Não importa se está fazendo sol ou se está fazendo chuva, se a vida está fácil ou se a vida está difícil. No final aqui, parece que a igreja é derrotada, Ela é morta. É um tom meio de tristeza aqui. Bem, a gente sabe que isso não é verdade. A gente vai terminar o capítulo e a gente já vai descobrir, então eu não estou dando nenhum spoiler para você de dizer isso. Mas é a primeira impressão que está acontecendo. Quem é a besta? Vou dar outro spoiler. É Roma. A besta é Roma, é o Império Romano, e a gente vai ver isso adiante. Os corpos das testemunhas são mortos, então, e eles ficam expostos na praça central de uma cidade que tem 3 nomes aqui nessa passagem. Ela se chama de Egito, ela se chama de Sodoma, e ela também se chama o lugar onde Jesus, onde o Senhor foi crucificado. Bem, Egito, o que foi Egito? Foi um lugar de opressão para o povo de Deus, certo? O
que foi Sodoma? Sodoma foi um lugar ímpio, um lugar imoral. E Jerusalém? O que era Jerusalém? Jerusalém, o lugar onde Jesus foi crucificado, era um lugar de religião corrompida. Era um lugar onde coisas terríveis haviam surgido ao longo do tempo. E Roma era exatamente cada uma dessas três coisas. Era um lugar de opressão para o povo de Deus, era um lugar ímpio e um lugar imoral, e era um lugar cheio de religião corrupta. Essa grande cidade aqui não é nem Jerusalém, nem Egito, nem Sodoma, ela é Roma. E ela é simbolizada por esses outros três locais: Egito, Sodoma e Jerusalém. Apocalipse 11, versículos 9 e 10. Durante os 3 dias e meio, então as testemunhas foram mortas. Parece que dá aquela tristeza. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Então aqui os corpos dessas testemunhas são vistos por todo mundo por 3 dias e meio. Bem, 3 dias e meio é tempo suficiente para um corpo apodrecer, para um corpo começar a cheirar mal. Ninguém vive mais depois de estar morto por 3 dias e meio. A besta aqui, ela está travando uma boa guerra contra a igreja, a ponto de aparentemente ter matado a igreja. Parece que ela ia morrer mesmo. Mas a gente já sabe o que 3 dias, o que esse número 3,5 significa. A gente sabe que esse é um número falho, é um número incompleto, é um número longe da perfeição. Essa morte, ela não seria permanente. Eles ficariam mortos apenas por 3 dias e meio. Os inimigos da igreja aqui celebram quando parece que a igreja morreu. Falam, beleza, parei de ficar ouvindo aquela mensagem dizendo que eu estou pecando, dizendo que eu tenho que me arrepender, eu não tenho mais que suportar esse sofrimento, eu posso pecar à vontade e não ficar sendo afligido por minha consciência. Versículos 11 ao 13. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram a voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza de Deus do céu. Que cena aterrorizante. É porque a gente está do lado de quem segue a Deus. Imagina se você estivesse do outro lado, de quem não segue a Deus. Você estava lá exultando, e aí de repente aqueles corpos lá, podres já, se levantam. E não só se levantam, mas são levados para o céu. E os inimigos estão todos olhando isso daí. Depois de 3 dias e meio, as testemunhas ficam em pé. O sofrimento é passageiro. Depois a igreja vai ficar em pé. Não importa o que venha acontecer, irmãos. Se você permanecer fiel a Jesus, você vai ficar em pé. Apesar de tudo, o exército do faraó lá no Egito foi afogado. O povo sofreu? Sofreu. Mas quem terminou destruído foi o inimigo. Apesar de tudo que Daniel sofreu, a boca dos leões foi fechada. E no fim, o inimigo de Deus não prevaleceu. E aqui fala que uma voz do céu chamou essas 2 testemunhas. Assim como Elias também foi chamado para ir ao céu. Deus, ele basicamente está vingando a igreja. Ele está vindicando a igreja na frente de todas as pessoas. Fala assim, não é assim que vocês tratam meus filhos. Os inimigos da igreja estão observando aqui. A única igreja tem sido dito, a única razão, muitos já têm dito, pela qual a igreja tem sido capaz de sobreviver a tudo que ela tem passado. Os perigos de fora e os perigos de dentro. É porque existe um Senhor que sustenta a igreja. Existe alguém que faz com que a igreja permaneça viva ao longo dos séculos. E as pessoas, elas deviam entender isso e se render a esse Senhor, que é o Senhor da igreja. E render suas vidas a Ele. Nesse momento aqui, onde as testemunhas sobem ao céu, ocorre um terremoto, 1/10 da cidade é morto, as pessoas dão glórias a Deus, mas como a gente vai ver adiante, não é uma glória
que vem acompanhada de uma mudança de vida. É uma glória mais por, meu Deus, eu me rendo, me salva desse terror que está acontecendo aqui. Mas não vem acompanhado de uma mudança de vida. O fato da 10ª parte da igreja ser julgada, de novo, quer dizer que estava acontecendo um julgamento parcial. Até aqui, João tem comunicado que a igreja vai passar por momentos difíceis, mas tudo vai dar certo com ela. E ele faz isso por meio de 2 visões. Uma da cidade e do templo, que João ia medir, e a outra, cujos arredores, e o outro é a dessas 2 testemunhas, que elas são mortas, mas elas ressuscitam. Versículo 14. O segundo ai, ou seja, a 6ª trombeta, já passou. Mas olhem, o terceiro ai virá logo. Então, o segundo ai passou. A última vez que a gente viu um ai sendo tocado foi lá no capítulo 9, versículo 13. E tudo isso daqui tem sido um desvio para nos encorajar, para encorajar os cristãos. Versículo 15. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o nosso Senhor, e é o Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Eu vou ler aqui o versículo 15 na NVI. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então aqui, em um sentido, o livro terminou de Apocalipse. A 7ª trombeta é tocada, considerando que a 7ª trombeta é o que desencadeia as 7 taças da ira de Deus. Conceitualmente, acabou tudo. Deus já julgou o Império Romano. E por isso um grito é ecoado aqui. Sabe quando você está prestes a receber ou a ter alguma vitória? Você de repente, sei lá, vai terminar a sua prova, última prova de faculdade. Você terminou a prova. Você não é formado ainda tecnicamente, porque você não tem o diploma. Mas você sai daquela prova sentindo: acabou, terminou tudo, né? Então, em um sentido, é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. É um alívio pensando no que já estava certo que viria a acontecer. O reino já era do nosso Senhor, obviamente. Mas agora, com o julgamento de Roma, mais uma vez isso fica óbvio. Cada vez que o reino chega, cada vez que o reino se torna do nosso Senhor, isso é uma manifestação do poder de Deus. Isso é uma manifestação de que Deus é poderoso para reinar sobre as nações. A expressão, o reino se tornou do nosso Senhor, é uma maneira de dizer que Deus tem autoridade. Não que ele não pertencia ao nosso Senhor antes. Deus já reinava antes, mas agora ele estava dando mais uma manifestação pública desse fato. Versículo 18. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então chegou a hora das 7 taças de ira que Deus vai derramar. Não foram derramadas ainda, mas novamente tinham sentido, já tinham sido derramadas. Quem são esses mortos que Deus julgará? Novamente, aqueles que continuam a se opor a Deus e aos seus servos. Versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A arca é o quê? É o símbolo da aliança que Deus faz com seu povo. Deus não vai deixar de ser fiel. E Deus abre um pedacinho do céu para dizer: olha, lembra, eu fiz uma aliança com você. Um parêntese. Às vezes, quando eu estou passando por um sofrimento, um momento difícil na minha vida, eu adoro pensar, olhar para o céu e falar: uau, imagina se um pedaço do céu fosse aberto para eu ver a cara que Deus está fazendo para mim nesse momento. E sabe, uma convicção que eu tenho é de que Deus sempre está sorrindo para nós, discípulos de Jesus. Mesmo nos nossos momentos de maior fraqueza, se a gente está perseverando, se a gente está confessando até aquele pecado horrível que a gente acabou de cometer para Deus, a cara que Deus está fazendo para nós é uma cara
que nos convida para vir na direção dele. Não é uma cara de irritação, ou de frustração, ou uma cara de eu não aguento mais você. É uma cara, continua vindo até mim. Vem para perto de mim, eu quero lembrar que eu fiz uma aliança com você. E os relâmpagos, as vozes, os trovões, os terremotos, simbolizam aqui que Deus vai julgar aqueles que nos oprimem. Ai de quem mexer com a menina dos olhos de ouro de Deus. Irmãos, vamos terminar aqui os primeiros versículos, 5 ou 6 versículos do capítulo 12. Os 6. Apocalipse 12, 1. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. Então um sinal aqui aparece lá no céu. No versículo 3, a gente vai ver que um dragão aparece no céu. Lembra, de novo, o céu não é o lugar onde as coisas literalmente acontecem. Por isso, isso daqui não está se referindo ao julgamento final, quando Jesus vier pela segunda vez, literalmente. O céu é basicamente um recurso de linguagem para dizer, olhem, tenham olhos espirituais para ver o que está acontecendo. Quando a gente olha para o céu, a gente olha para Deus, e aí a nossa visão abre, e a gente enxerga o mundo espiritual que está acontecendo ao nosso redor. E é isso que está sendo dito aqui. Se a gente quiser ver a realidade ao nosso redor, a gente precisa olhar para o céu. A gente precisa buscar a Deus e, com a ajuda dele, a gente vai conseguir enxergar a realidade. A mulher, ela estava vestida do sol e ela tinha uma lua com ela. Os dois corpos celestiais que emitiam luz em Gênesis 1. A gente sabe que a lua é a luz que vem do sol, mas isso para os antigos não fazia sentido. Tanto a lua como o sol davam luz para a humanidade. E a mulher representa uma linda imagem, né? Como é a imagem de uma irmã? É uma coisa linda, maravilhosa que Deus criou. E quando a gente está olhando para lá, a gente vê essa mulher que simboliza o povo de Deus, tanto antes como depois de Cristo. E a mulher, muitas vezes, você pode fazer uma busca na sua concordância, ela é usada para representar povos, nações, em várias passagens do Velho Testamento. E essa mulher, ela tinha uma coroa de 12 estrelas. Era uma coroa que simbolizava que ela era vitoriosa. 12 simboliza o quê? O povo de Deus, né? Tanto no Velho Testamento, como atualmente os discípulos. Coroa porque ela é uma vencedora. O povo de Deus é mais que vencedor. É a descrição dele em vários lugares na Bíblia. No versículo 2, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Ela estava grávida, ela estava em agonia, estava passando por dor. Ela precisava ter aquele filho, porque aquele filho seria aquele que derrotaria o dragão, que está prestes a aparecer aqui na narrativa. Versículo 3, apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Então esse dragão era grande, ele era poderoso, ele era vermelho, ele tinha sede de sangue. É isso que Satanás quer fazer com as pessoas, basicamente. Ele quer comer as pessoas, devorar a alma das pessoas. 7 cabeças e 10 chifres quer dizer que esse dragão tinha muito poder. 7 coroas quer dizer, né, 7, uma coroa para cada cabeça, quer dizer que ele faz parte da realeza. E de fato a gente sabe que Satanás é o que desse mundo? É o príncipe desse mundo. Ele recebeu autoridade nesse mundo, ainda que vai ser um príncipe deposto no futuro. Versículo 4, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Satanás arrasta aqui, o dragão arrasta aqui 1/3 das estrelas do céu. Isso pode se referir à perseguição do povo de Deus, que frequentemente era associada a estrelas, tanto no Velho como no Novo Testamento. O dragão ele fica aqui diante dessa mulher, esperando para devorar o filho dela, quando ela desce à luz. E essa imagem poderia remeter a gente para o faraó, que mandou as parteiras matarem as crianças, todas as crianças do sexo masculino, na época do nascimento de Moisés. Pode se referir a Herodes, que matou todas as crianças que tinham menos que 2 anos, lá em Belém. Ou se é algo mais literal, que se refere exatamente ao nascimento de Jesus Cristo.
eu vou esperar aqui para que o filho dela, os descendentes dessa mulher, eu abocanhe eles e não tenha mais oposição a mim. Versículo 5. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Desculpa não estar fazendo justiça a esses 6 primeiros versículos. Livros têm sido escritos a respeito desses versículos. Há tanta riqueza de detalhes. E se a gente meditar a respeito disso, a gente vai ver tanta analogia a Jesus, a história de Jesus e a toda a intervenção divina que aconteceu nisso daqui. Mas a gente precisa seguir adiante. A mulher teve um filho. Esse filho nasceu para governar, para pastorear o povo de Deus. Por isso ele tem um cetro de ferro. O cetro de ferro pode significar firmeza ou ainda a proteção do rebanho para com os inimigos. Se alguém viesse atrás das ovelhas dele, ele não ia ficar lá sendo gagá, um velhinho bondoso. Esse cetro de ferro é para bater, é para proteger quem pertence a ele. Ele não é passivo, tem dente para mostrar quando ele vê o perigo. Jesus foi arrebatado para junto de Deus, ou seja, ele venceu. Deus o protegeu. Se Satanás teve alguma chance de vencer Jesus, ele desperdiçou essa chance ou não conseguiu usá-la enquanto Jesus viveu aqui na terra. Perdeu. Jesus ascendeu ao céu. Ele é o conquistador. Hoje ele senta no trono de Davi, que é o próprio trono de Deus. E no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Então, de novo, a mulher que simboliza o povo de Deus. Você vê aqui, de onde Jesus veio? Do povo de Deus. Então, a mulher dá a luz a Jesus e o povo de Deus continua sendo a mulher. Então, a mulher simboliza o povo de Deus tanto antes de Jesus como depois. Então, ela foi levada ao deserto, um lugar de sofrimento, mas ali ela foi nutrida. Por quanto tempo? 1260 dias, 3 anos e meio, que é esse tempo de sofrimento, mas onde há a proteção de Deus. Então, a gente vai parar por aqui. Você tem alguma pergunta breve que você queira fazer? Tem 2 minutos. Então tá bom. Semana que vem nós não estaremos juntos, porque vai ser a Páscoa. Então vamos celebrar a Páscoa com paz. E aí a gente volta aqui no dia 28, então daqui a 2 semanas, para a gente passar por mais alguns capítulos de Apocalipse. Tá bom? Obrigado, irmãos.